Abrite Sésamo, sejam muitíssimo bem-vindos. Meu cachorro está aqui latindo, mas eu queria só dar as boas-vindas a vocês, todos que estão assistindo agora, que estão assistindo depois, sei lá quando, a mais esse ciclo, esse novo ciclo de encontros e conversas sobre as chaves simbólicas nos contos de fadas. Eu sou Andy Rubinstein. Já a Cris Velasco vai entrar. Boa noite todo mundo que está chegando. A gente está muito feliz, eu e a Cris, de retomar esse ciclo de encontros sobre a simbologia nos contos. A Cris chegou por aqui e agora vai começar aquele sistema. Já vai entrar. E enquanto isso, eu dou boas-vindas para todos vocês que estão aqui. Oi, Cris! Oi, tudo bem? Tudo e Que você? bom, que bom, tudo bom. Boa Ai, que bom. noite! Oi, Ilana! Boa noite! Boa noite, gente! A gente está muito feliz, né, Cris, de retomar. Retomando, sim, tava com saudade. Estava com saudade, a gente estava um pouco fora de forma desse negócio de fazer live, que a gente ficou fazendo um monte, agora a gente esqueceu, né? Nem sabia mais como ligava, mas tudo bem. Olha, gente, a Maria Barreto acabou de Entrou. aparecer aqui. Queria só falar, antes de chamar a Maria, que, bem, estamos retomando esse ciclo, então, de lives sobre a simbologia nos contos. É o nosso terceiro ciclo, já fizemos 2, né, Cris? Abre-te Sésamo. Sim. Se vocês não viram os outros encontros, eles estão no meu perfil e no perfil da Cris. Tem conversas maravilhosas. Eu e a Cris resolvemos abrir essa série de conversas a partir de um grupo de estudo que a gente mesmo estava fazendo, sobre como retomar esse aspecto simbólico dos contos e parar de achar que é tudo literal. E aí começamos a chamar um monte de gente para conversar, e o resultado dessas conversas está aqui, por enquanto. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada de hoje, especial. Ai, Ivani, Sim. obrigada! Encontros maravilhosos, a gente também achou. Então, É olha, muito inspirador. nossa convidada de hoje é Maria Barreto. Espera aí, vamos lá que eu vou... Ai, gente, começa aquela... Gente, eu estou bem fora de forma. Maria Barreto, tá aqui. Ó, pronto, ela já vai entrar. Enquanto ela está entrando, Cris, vamos mostrar. Ah, a Maria entrou! Ai, Oi, que bom. Maria! Boa Bem-vinda. noite! Boa noite, queridas. Boa noite, todo mundo. Que bom. Obrigada, viu, Maria, por estar aqui com a gente. Imagina. Delícia. É um tema também que não é o que eu estou acostumada a tecer junto, sabe? Então é tão gostoso. Né? A gente vê que legal. tudo tece com tudo, né? Pois é, exatamente. Olha, queria só falar para vocês que a Maria, para quem não conhece, escreveu esse. Ó, Maria, que chique que a gente tá, que a gente trouxe ai, seu que bom! livro. Ai, vocês são bem melhores que eu. A gente Cadê? é host. Nem tô aqui. A Maria escreveu esse livro que chama Natureza Deixa eu pegar. Íntima. Vai pegar. Pera que eu vou ter que pegar, Ela né? vai Senão ter que ficar pegar. feio. A gente mostra junto, vale uma foto. Ainda bem que eu tô de roupa por baixo, né? Ó, vale um print screen. Vale um gente. print. Alguém faz pra gente. Alguém faz pra gente uma foto, nós três com o livro de Maria. A Maria vai contar um pouco pra gente o que ela faz, como, né, Maria? Você pode até contar um pouco da história do livro, assim. E só para começar essa conversa, que, como eu te falei, né, como a gente te falou, é bem aberta e solta, mas a gente está nessa pesquisa da questão dos símbolos nos contos, e daí, em se tratando dos contos, que todos os personagens de um conto, na verdade, estão dentro da gente, né? Aquilo que a gente falava, a princesa, o príncipe, o lobo, a bruxa, o rei, a rainha, todo mundo faz parte da gente, eles não estão fora. Então, se daí você pudesse trazer um pouco como que isso se aplica nos arquétipos do feminino, né? Nesses 4 arquétipos, acho que seria super legal, porque são presenças marcantes nos contos. Super. Sempre.
Bom, primeiro quero dizer uma coisa que me veio assim te ouvindo. Eu acho que o grande prazer de estar aqui, quando a gente conversou, eu acho que tem uma coisa nessas duas que é o tesão pela história, pelo que vocês fazem. E eu acho isso tão fundamental, assim, porque tem algumas coisas tão ficando sem sentido, né? Então me chamou muito o convite de vocês vir desse lugar de prazer, de falar disso, de co-criar, de abrir o mundo, né? Tão imaginário, mas tão real, né? Tão dentro da gente, como você falou. Então, assim, fiquei com vontade de começar honrando esse lugar do qual vocês me chamaram, assim, muito, muito gostoso, muito mesmo. E Ai, que bom. bom, sou aí uma curiosa, estudiosa desses saberes, né, do corpo da mulher, dessa energia feminina e masculina na gente, né? Tenho aprendido muito com as minhas experiências e com das mulheres que eu acompanho lá desde 2009, quando eu comecei com coaching para mulheres mães e grávidas. Daí eu falei, não, tem mais coisa aqui. Fui estudar corpo, né? Fui estudar útero, ovário e trompas, porque a minha relação com o meu corpo passa por aí, mas também já tive experiências com mulheres trans que não têm útero e têm uma relação com o feminino muito linda, a partir da relação com a lua, né? Então, o meu estudo vem do útero, mas não é o único. Eu acho que é super importante a gente falar isso, né? Esse é um caminho que hoje eu traço, mas são milhões. E aí, enfim, vim estudando isso, entrei, tive primeira filha, segundo filho, aí tive um acidente também que marcou a minha vida, assim, nesses processos de surrender, sabe? De entrega, de me abrir para algo que não é visível, né? E aí tive a nossa terceira filha e foi daí que veio esse livro, né? Eu tive um puerpério, que é esse... Tive um pós-parto, né? Um puerpério muito cuidado, então já falando de um dos arquétipos do feminino, né? Essa lua nova, né? Esse lugar assim da anciã que a gente vai para dentro, e eu vivenciei isso. Já vou falar um pouco mais desses arquétipos, mas desse mergulho brotou um livro. Eu falo que eu não sou escritora, mas tem gente que fala assim, mas você escreveu um livro, você é escritora, né? Mas nunca foi a minha, não estava no meu to-do list assim, esse feito. E ele emergiu e veio e está no mundo, e está muito gostoso poder compartilhar com outras mulheres a minha experiência, né? Um livro quase autobiográfico, mas também com muitos conhecimentos e sabedorias que eu fui cruzando no meu caminho, histórias de outras mulheres que eu tenho o privilégio de acompanhar. Então, enfim, um pouco é isso. Se quiser, eu já emendo nos arquétipos, quer? Eu acho Acho que pode, ótimo. né? Eu só Acho queria ótimo. falar aqui, gente, se vocês tiverem alguma pergunta e tal, também podem ir escrevendo, e eu e a Cris, a gente vai segurando aqui as perguntas. Então, Ótimo. Maria, você não precisa se preocupar, tá? Tá. Não, e perguntem, dialoguem, porque eu acho que é isso, né? Tem uma inteligência coletiva aqui. Eu estou trazendo um ponto de vista para a gente poder tecer algo maior. Então, eu sempre vou para esse lugar, né? Eu falo que eu trabalho com as energias femininas e masculinas, e o que é feminino, né? Acho que tem se falado tanto sobre isso, e para mim eu sempre vou para dois lugares. Qualquer ser vivo tem essas duas energias em si, né? Parte daí. E para mim a energia feminina está muito ligada com a minha relação com a Lua e com a Terra, que são as minhas duas grandes mestras, né, em relação a tudo isso. E o que eu aprendo com elas, né? E aí eu aprendo no meu corpo também, né? Essa ciclicidade. Então, se a gente for olhar, a Lua vai de nova, crescente, cheia e minguante, né? Ela varia nesse contínuo perfeito. A Terra, inverno, primavera, verão e outono. Né? O nosso corpo são vários os processos cíclicos. Eu vou pegar o ciclo fértil, mas a gente pode falar de menarca, de menopausa, de gravidez, de lactação, mas só para ficar mais claro nesse pouco tempo que a gente tem aqui, então a gente menstrua, né? Então, junto com o arquétipo da lua nova e do inverno, o arquétipo da anciã, que é esse momento em que o corpo estrogênio e progesterona diminuem, o corpo pede resguardo, silêncio, a energia vai lá para baixo, para a raiz. Né? Então, se a gente for falar de arquétipo, de história, é onde entra a anciã. Né? Onde entra esse lugar que é quase nada, que é o mangue, que é a floresta escura. Né? É o lugar desses processos iniciáticos mais deep, assim, né? Mais profundos. Aí a gente vai no nosso corpo para a nossa fase pré-folicular, que é antes da gente ovular.
né? Que é o arquétipo da primavera na Terra, é o arquétipo da lua crescente na Lua, né? É o arquétipo da donzela, da criança, da guerreira, é Ártemis, né? Se a gente for falar aqui. Então é quando essa força primaveril volta, né? E quando eu tô saindo... Essa coisa do vir a ser, né? Essa coisa que ainda sabe, não é, mas... É aquele brotinho que está começando, né? Tem uma força jovial, juvenil, e tem também a coisa da guerreira, né? Tem uma energia masculina aí também, da flecha, né? Da menina que vai para a floresta para encontrar a casa da Baba Yaga. Eu estou muito com a história da Vasalisa, assim, desde que eu falei com vocês, porque Vasalisa casa com Cinderela, com Branca de Neve, né? Com, enfim, várias histórias até mais contemporâneas. Então, daí tem esse arquétipo desse feminino que começa a ir para fora de novo, que começa a florescer, que começa a ter um foco para realizar, né? Aí a gente vai para a ovulação, que é a lua cheia, né? Que é esse pico de expansão, que é o verão, né? Que é a mulher, que é a mãe, que é a amante, né? Que entra nesse lugar da mãe mesmo, né? Dessa expansão, daquela que cuida, que acolhe, que dá os frutos. Que disponibiliza os frutos. Então é o brilho do verão, é o brilho da lua cheia, é o muco da ovulação, né? Eu costumo falar. Então é esse ambiente úmido também no nosso corpo, né? É Afrodite, né? Se a gente for para a mitologia. Aí a gente vai entrar na TPM, que é sempre a famosa, é o desafio, porque é a fase da bruxa, é o lugar desconfortável do nosso poder, né? Que a sociedade diz que é feio. Quando a gente... Eu adoro quando você fala do tempo para mim. Então, que eu não chamo TPM de tensão pré-menstrual, né? Eu chamo de tempo para mim, porque é esse momento onde a gente vai entrando no inverno, na lua minguante. É bem o dia que a gente está hoje, né? Entrando na minguante. Então, diminui estrogênio e progesterona, diminui a luz da lua, a gente só tem meia face agora, né? Então, diminui a energia do corpo. No outono, as folhas caem. Então a gente vai entrando nesse arquétipo, nessa passagem que vai ajudar a gente a ir para a caverna da lua nova, para o inverno, para a anciã, né? Então é esse arquétipo da bruxa. O que é a bruxa? Né? É aquela que escuta a voz da natureza, é aquela que se comunica com a natureza, é onde está a intuição, é onde está a alquimia. Todas nós temos esse poder. É que a gente não foi educada para deixar ele emergir, a gente foi educado para dizer que não podia. Além do inconsciente coletivo, né? Se a gente lê o Caliban e a Bruxa, então, mais ainda, da Silvia Derite, que fomos queimadas por sermos sábias. Né? Então, esse é um lugar, assim, que quando eu falo dos contos, é o que eu mais falo, a gente precisa trazer a bruxa. Sim! Ela é boa e má, e todo mundo é bom e má. A princesa é boa e má, o lobo é bom e mau, o caçador é bom e mau, eu sou boa e má, você é boa e má. Né? Então, assim, a gente trazer esse lugar da bruxa, eu vejo que é um momento tão potente, assim, as mulheres que se permitem, e tem tudo a ver com a entrada na menopausa. Eu vou fazer um parênteses aqui. A menopausa no nosso ciclo fértil é quando a fase da TPM, que eu chamo de sabedoria, ou tempo para mim, se alonga. Entendeu? Então é quando os ovários vão aos poucos se aposentando, e essa fase da tensão pré-menstrual, que não precisa ter tensão, se a gente aceita a bruxa, a gente não tem tensão. Só que para a gente aceitar a bruxa e falar com ela e se conectar com ela, a gente precisa silenciar. Porque como que a gente escuta a intuição com 1 milhão de coisas falando dentro e fora? Então, assim, agora eu saí um pouco dos contos, né, e fui para esse processo do feminino na gente. Mas esse é o grande desafio da mulher contemporânea, né? Como que a gente pausa e silencia num mundo que exige produção constante? Sim. Né? Então, até eu estava pensando um pouco aqui, né, o que eu podia trazer, e eu acho que olhar para o lugar da mulher nos contos, né, desse feminino de alguma forma. Então a gente vem de uma sociedade matrística onde o feminino era o centro de qualquer comunidade, né? E aí acontecem muitas coisas, a gente tem uma transição para uma matriarcal, que já não é bem assim, e depois para uma patriarcal, onde a mulher e o feminino não têm mais valor. Essa ciclicidade é dada como loucura, né? E hoje a gente chega num momento em que a gente quer resgatar
a força do feminino, mas também mulheres e homens todos muito doentes em relação a essas energias. Sim. Né? Então, como que a gente faz esse caminho no momento que a gente está hoje sem polarizar? Porque para a mulher ser forte, o homem não precisa ser ruim. E para o homem ser forte, a mulher não precisa ser fraca. Né? Então, e aí eu vou para as histórias, e aí vocês me ajudam aqui, porque eu vou dando uma viajada. Mas... Não, eu posso só falar uma coisinha, assim, desculpa te interromper, não, vai mas lá. aí... Não, estava pensando duas coisas enquanto você falava. Uma é essa sua última pergunta, eu acho que é uma grande pergunta da contemporaneidade. Como que a gente cuida do encontro do masculino e do feminino, né? Para a gente revelar todas as potências de todos nós e não... um tem que ser... Para um poder viver a sua plena potência, para a mulher poder viver, o homem, sabe, tem que estar diminuído, né, nesse sentido. E até do masculino e do feminino dentro da gente, como que a gente vive essas duas potências internamente. Mas eu te ouvindo, Maria, fiquei pensando, não sei o que você acha, assim, que hoje em dia, muitas vezes pedem para não se contar mais história de bruxa. Não, entende? Pedem para as escolas, os pais, né? Tipo, não querem. Por que que mostra que a mulher é bruxa? Por que que fala que a mulher é, sabe, a velha, feia? Porque não pode aparecer isso, né? As pessoas querem mudar os contos, e não percebem a importância da gente se conectar também com esses arquétipos nas histórias, ouvir essas histórias e ouvir a sabedoria que elas trazem e a contribuição que elas trazem. Total, porque aí quando a bruxa aparece pra gente, no nosso ciclo fértil, na nossa menopausa, no nosso puerpério, a gente tem intimidade com ela. Exato. Né? Então, eu gosto muito da Baba Yaga no conto da Vasalisa. Assim, quem não leu Vasalisa, no Mulheres Correm com os Lobos, assim, eu acho um conto maravilhoso, porque ele fala de todos esses arquétipos, de todas essas facetas, né? Além de trazer coisas lindas da relação mãe e filha. Né, desse lugar da menina virar mulher e que processo é esse? E a casa da Baba Yaga, né? Eu sempre penso naquela casa que a Clarissa descreve, aqueles pés de galinha. Galinha. E aquela bruxa que bota a Vasalisa para trabalhar. Só que dentro do bolso dela tem a intuição, que conversa com essa bruxa, porque a bruxa da Vasalisa está no bolso dela. Ela não precisa ser arquetípica naquela feição, mas a sabedoria, que é como eu chamo essa fase, né, da TPM e a própria menopausa, está dentro de cada uma, né? Então é o que você falou, a gente é tudo junto ao mesmo tempo, misturado, né? O que o nosso ciclo fértil faz e os nossos processos iniciáticos como mulher é que eles ajudam a dar um contorno para a gente aprofundar um pouco cada energia. Então, por exemplo, hoje, como que eu trabalho em mim e convido as mulheres que eu acompanho? Quando eu estou menstruada, quando eu estou sangrando, deixa eu ganhar intimidade com essa lua nova. Deixa eu entender essa ansia, deixa eu entender esse lugar que é lá na víscera, lá embaixo da terra, sabe? É muito subterrâneo. Quando eu estou na pré-folicular, deixa eu entender a minha donzela, a minha criança, a minha guerreira. Quando eu estou na ovulação, deixa eu entender essa mulher mãe, né, nutridora, que gera a vida, que gesta a vida e que oferece os frutos. Quando eu estou na minha TPM, deixa eu entender essa bruxa que está em mim. Né? Então, assim, trouxe os arquétipos da história, mas a gente vive a cada mês, a cada ciclo lunar, né? Isso na gente. Então, esse contorno que eu trago é só para a gente ganhar intimidade com elas. Porque se elas existem é por alguma razão, né? Não sei dizer, mas já que estão aqui, vamos aproveitar. Não vamos fingir que elas não estão, né? Tentar esconder. Então, acontece isso, né? A gente tampa, assim, as mulheres, elas... Fala, apareceu uma filha aqui, fala, mãe. Eu não sei, filha. Agora eu tô no meio de uma conversa. Tá bom? Desculpa. Maravilha, não, gente. É isso, ela faz parte, gente. Não, isso é o retrato da mulher. Depois eu conto a pergunta qual foi. Mas enfim, eu até me perdi aqui, não, mas agora voltando, né? Então, como que a gente ganha intimidade de todos esses personagens, né? E eu acho que as histórias, elas trazem repertório. Agora me veio uma outra coisa, eu vou dar um salto, vocês me trazem de volta. Dá muito repertório para a gente nomear partes nossas. Sim.
para a gente nomear comportamentos, né? Para a gente nomear coisas que vivem dentro da gente, porque quando a gente nomeia, a gente consegue se relacionar, né? Então, sabe, tudo isso que está dentro joga um pano e aí o que está invisível ganha uma certa visibilidade. Aí eu consigo me relacionar Sim. com a bruxa, eu consigo me relacionar com o lobo, eu consigo me relacionar com a mulher selvagem, eu consigo me relacionar com a menina carente, né? Com a medrosa, com a corajosa. É muito legal isso que você está falando também, pensando até na Vasalisa. Gente, quem não conhece a Vasalisa, né, tá no livro, é um conto tradicional russo, e tá no livro Mulheres que Correm com Lobos, e tá em vários outros lugares também. Dá para achar na internet essa história. Mas só Você assim como podia você fazer trouxe... um daqueles vídeos que você faz contando essa história, hein, Ah, Andy? boa, é que é longa, né? Essa é uma boa Mas ideia, em né? Mas capítulos, Boa em ideia. capítulos. capítulos. Boa É. ideia, boa ideia. Mas, bom, não, eu só ia falar que tem essa coisa da Baba Yaga, que é essa velha, sábia, bruxa, e ela é muito horrível, né? Assim, ela fisicamente, as feições e Eu tenho tudo, ela aqui. mas ela é a detentora do fogo, né? Então, eu acho isso maravilhoso, assim, da Maravilhoso. gente... e a força do fogo, se a gente for pensar no próprio fogo, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, o fogo, né? É uma coisa maravilhosa, mas é também assustador. Ele pode fazer a gente transformar um alimento em comida e ele pode destruir, certo? Ele pode queimar tudo e destruir. Uhum. Então, eu acho que também estamos falando desse poder nesse lugar da bruxa, né? Que é o poder Total. de transformar e de fazer coisas maravilhosas e também é o poder da destruição, Perfeito, da morte. da morte. Então, Ó, vamos é um trazer a lugar... carinha dela, para quem não conhece. Essa é do oráculo da Ah, deusa, mas depois até para, né, honrar a presença de Baba Yaga. Linda. eba, maravilhoso. Ai, obrigada. O queixo que encontra com o nariz no meio do caminho, né? Eles são tão. Essa descrição é linda. É, é, Um é, virado para baixo, outro virado para cima, e eles se encontram no meio. E você sabe que se a gente se observa, né, as nossas feições, eu que observo muito as mulheres, né, quando eu estou atendendo, ou eu mesma no espelho, a nossa feição muda ao longo do nosso ciclo. é Pode ver, tem mesmo? dias que você tá mais bruxa, tem dias que você tá mais menina, tem dias que você tá mais Afrodite, né? Claro que tudo varia de acordo com o que a gente está vivendo, além do nosso ciclo, obviamente, né? Todo o contexto. Mas se a gente reparar, as feições mudam. A gente expressa esses arquétipos, eles vivem dentro e fora. Repara nisso. Nossa, Repara nunca. quando você estiver na TPM, como você tá, quando você estiver ovulando, como você tá, quando você está sangrando, como você tá, quando você está na pré-folicular. Às vezes você olha para uma mulher e você fala assim, você tá nessa fase? Você deve ser bem sensível. Maria, tenho duas perguntas. Posso fazer? Claro, se eu souber Ó, responder, já vou responde. fazer as duas, aí você vê se tem a ver. Uma é, sei lá, se tudo isso tem um pouco a ver para mim, tá me vindo desse momento que a gente vive também da eterna juventude, né? De ter que fazer plástica, de ter que fingir também, né? Que a gente não envelhece, da gente, enfim, da não valorização total do envelhecimento e do que a gente Total. ganha com ele, né? Isso é uma das coisas que talvez fosse legal falar, porque eu acho que as histórias elas valorizam muito a sabedoria dos anciãos. E é uma coisa Perfeito. maravilhosa e é uma coisa que se perdeu, né? Hoje em dia, meio que ninguém quer, né? Ninguém quer ser a vovozinha, a gente quer ser tipo, ai, eternas gatinhas, assim. Isso é uma coisa que eu queria Fuga. falar. E a minha outra pergunta é também, você falou no começo dessas energias estarem em todos os seres. E daí, talvez, se você pudesse falar um pouco da presença dessas energias no homem também. Tipo, Sim. se você, enfim, vê aí. Como forças mesmo, Como né? força. Nessa dança dessas forças dentro da gente. Então vou começar pela segunda pergunta, tá? Então, primeiro, acho que é legal fazer um contorno, né, breve aqui, mas do que é energia feminina e o que é masculina. Então, o que a gente está falando, né? Quando a gente está falando do feminino, a gente está falando desse sensorial, desse intuitivo, desse cíclico que vive morte e vida, né? Porque a ciclicidade traz a morte à vida. Então, eu achei legal que você nomeou a morte, quero falar um pouco disso, dessa força criativa que vem visceral, não é uma força de criação intelectual.
né? É uma força de criação que atravessa o nosso corpo, é o gozo, né? Essa coisa que vem e de repente nasce um livro, de repente nasce uma fala, você está tomando banho, vem uma ideia, né? Então isso é do feminino. Como que a intuição funciona? Precisa ter o relaxamento, a gente precisa ter entrega, né, para essa energia circular. Então, e aí o masculino é o racional, né? É esse lugar do conhecimento, é esse lugar que estrutura, né? Então eu gosto muito de usar essa metáfora com Shiva e Shakti, né? Então a gente tem Shiva que traz esse eixo, né? E a gente tem Shakti que espirala. Então, um Shiva sem Shakti resseca. E uma Shakti sem Shiva enlouquece. Né? Então, a gente quer integrar Shiva e Shakti em nós. E a partir dessa integração, a gente se relaciona com o feminino e masculino do outro. Então, a gente vai vendo. É muito comum que quando a gente tem um desafio em uma dessas energias, a gente vai buscar isso no outro. Uhum. Né? E aí, às vezes, que dá misunderstood, assim, né? Dá confusão nas relações, porque eu quero que o outro resolva o que tem em mim. Eu preciso resolver em mim primeiro. E aí eu posso me relacionar com qualquer outro combinado dessas forças. Né? Ai, então, por exemplo... Fala. Tô achando incrível. Não, é tão maravilhoso isso, desculpa a minha empolgação. Porque assim... Imagina, que desculpa, que maravilhoso. Não, é que para mim, né, essa é a minha conversa com a Cris sempre, que quando a gente fala do príncipe libertou a princesa e viveram felizes para sempre, a gente está falando dessa integração dentro da gente, desse Shiva e Shakti aí que você acabou de falar, que eu não sabia que tinha isso, mas é isso que a gente está falando. Agora, e o príncipe e a princesa são a mesma coisa. Exato! Isso, e aí, Maria, o que eu fico pensando, que equívoco a gente querer que não tenha mais isso nas histórias, porque a gente ainda precisa disso, a gente não conseguiu ainda equilibrar dentro da gente, e as histórias estão contando isso pra gente, para as crianças, desde que a gente é criança, para que a gente vá trabalhando isso internamente, né? Então, é muito precioso. E eu acho que eu vou fazer um parênteses só, porque esse é um tema para uma live inteira, mas eu acho que a gente hoje, nesse momento, a gente vivencia muita dor com esse masculino que oprimiu. Então, a gente acaba colocando tudo que é masculino no mesmo balaio. Uhum. Então, a gente quer negar o príncipe, a gente quer negar o homem, a gente quer negar tudo. E a gente, só que a gente quer o masculino, a gente quer o masculino curado, a gente quer o feminino curado. Então, o feminino doente também tem essa patologia de... Então, eu sou absoluta, eu não preciso de nada e de ninguém. Ninguém é absoluto. Ninguém. Bom, não sei, é o que eu acredito. Assim, a gente vive em relação, porque senão eu vou lá para a montanha e fico lá sozinha. Pode ser uma escolha, mas assim, a gente está aqui, a gente é afetado e afeta o outro a qualquer momento. Né? Não estou falando de sexo, mas qualquer outro que a gente se relaciona tem essas duas polaridades. Sim. Né? E é isso, não é uma guerra. A gente tem que buscar essa integração, mas como que a gente integra? A gente precisa curar na gente. Eu preciso estar em paz com o meu feminino e com o meu masculino, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa dança cíclica, né? Quando eu tô na minha menstruação, eu tô no ápice do feminino. É essa coisa visceral, intuitiva lá para baixo. Eu vou para pré-folicular, é quando a gente consegue detectar mais o masculino na gente. É a guerreira, sabe? Essa coisa que planeja a semente que vai crescer, essa busca, né? Quando eu tô na ovulação, eu tô na outra ponta do ápice do feminino. Da nutrição, da criação, do acolhimento, do cuidado, da lua cheia, da mãe. Quando eu vou para a TPM, eu estou na outra ponta, né, desse masculino, do discernimento. Pensa, lua minguante, claro e escuro. O que claro e escuro traz? Discernimento, poda. Então, assim, é para podar o outono. Então, tem uma firmeza do masculino. Então, é que, para mim, vivenciar o meu ciclo menstrual é uma ferramenta de integração dessas forças. É a base do meu trabalho, né? Do meu trabalho comigo e do que eu posso oferecer. E aí, para a gente contar a história é a base, né? Antes dessa integração. Exatamente. Sim. Então, a gente poder olhar para as histórias com essa proposta de curar na gente com o nosso coração limpo, sem antes julgá-las, é um caminho maravilhoso de cura.
Porque, assim, se a gente fica bélica em relação às histórias, é porque está ressoando alguma coisa dentro. Eu preciso curar dentro essa guerra, porque não adianta eu ir para a guerra ferida. A gente não vai conseguir transformar assim, honrando todos os movimentos, né? Mas a partir de qual lugar eu quero gerar transformação? Porque se tem um masculino opressor fora, em algum lugar a gente está sustentando ele dentro. Sim. Toda vez que eu me pego um pé da vida com o momento do nosso país, eu não admito, eu não quero, eu falo, meu, aonde eu tô oprimindo? E não demora para eu achar a resposta. Como mãe, com os nossos filhos, vira e mexe, a gente entra com essa... Não bélica e violenta, né? Assim, mas a gente entra com essa autoridade que burra. Total. Então a gente precisa olhar para dentro. É urgente. É urgente. A gente não tem outra saída. Ai. Não tem teoria de mudança que não leve a gente para entrar dentro, entendeu? E as histórias podem ajudar a gente a nomear essas coisas. Então, vou falar de novo o que eu disse antes. Se eu consigo olhar para a história com o coração limpo, do que eu aprendo sobre mim quando eu escuto isso, é um espelho maravilhoso, porque é onde te enganchar, é onde você tem que olhar. Sim. Então, você fala, o príncipe bundão, tá? Então, tem o masculino fraco. Tem em mim masculino fraco? Como tá o meu masculino? Como tá a minha guerreira? Como está o meu discernimento? Como está a minha capacidade de poda? E aí a gente vai dissecando isso, sabe? Nossa, muito legal. Maravilha. E pensando aqui, que eu vejo que você também posta bastante coisa, né? Muitas pérolas das crianças, as falas das crianças. Então, se você puder falar um pouquinho desse lugar, né? Desse estado de infância em relação a tudo isso. Porque eu sinto que para as crianças pequenas, é isso, né? O brincar de faz de conta, ele é isso. É você experimentar esses papéis e viver cada um deles na troca com o outro, ou inclusive sozinhas, né? Porque elas brincam sozinhas de faz de conta. Então, e escutando uma história e também a história brinca por dentro das crianças. Elas estão experimentando tudo isso, né? Total. E eu sinto que esse lugar simbólico que a gente está trazendo é o lugar a partir do qual as crianças acessam tudo isso, né? Então a criança ela não vai ficar nessa interpretação literal e com esses julgamentos que o adulto traz. Ela mergulha, né, nessa experiência desse lugar profundo e simbólico. Ela tem essa estrutura simbólica para receber isso desse lugar, né? Total. Então, se você puder falar um pouquinho sobre... Porque eu vejo que você compartilha outro dia do Rosa Sem Choque, né? O Rosa Foi ótimo. Foi ótimo. Essas pérolas, eu né? aprendo muito com eles, assim, com os três. O exemplo que me veio te ouvindo, não sei o quanto tem a ver com vocês, mas a gente viveu aqui o ápice dos animes, né? Ainda estamos vivendo. E eu tinha muito preconceito com Naruto, Demon Slayer, e fui aprendendo com eles. Então eu comecei a ver Naruto, eles começavam a me contar como eles estavam vendo Naruto. Eu via violência, eu via sangue. Eles viam um companheirismo daquela equipe. Eles viam que tinha bom e mal em tudo. Então tem lá o Akatsuki dos maus, mas que eles também se amam entre eles, tem uma relação de afeto entre eles. Aí, por exemplo, esse outro, que são uma turma vira monstro e o irmão de uma com a irmã de outra. É lindo como o irmão vai querer salvar a irmã que entrou na turma dos monstros. E é monstro, mas é a irmã. Então, assim, eu acho que eles não... Aqui em casa eles não segregam, né? Então, eu sempre cuido quando eles falam, mas isso aqui é mal. Eu falo, todo mundo é bom e mal. Não sei quem é ruim. Isso aqui é legal. Todo mundo é legal e chato. Então, eu sempre trago, assim, tentando... Não tem bonito e feio, não tem bom e chato. Tem e não tem, entende o que eu tô falando? É claro que você vai gostar mais de uma coisa e menos de outra, mas a gente não categoriza e põe nos lugares separados. É o mesmo pêndulo que a gente vai experimentando. Então, o bom e o mal é a mesma coisa, só que eu pendulo. A vida e a morte é a mesma coisa, só que eu pendulo ela. Vou falar um palavrão, desculpa. A grande cagada do momento que a gente está vivendo é que a gente polariza. E aí a gente fica assim e não ganha a força do pêndulo para ir para frente. Né? Então, acho que voltando para as crianças, a gente precisa escutar mais eles e falar menos, sabe?
Todas as vezes que eu consegui me segurar de não soltar algo, eu me surpreendo com a sabedoria dessa galera. E às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu ferro o processo deles, ou às vezes eles me canetam depois. Tipo, ai mãe, vai, não fala bobagem. Isso aqui eles são irmãos, ele tá cuidando dela, não tem nada de guerra do monstro. Eles estão se cuidando, só que cada um é de um jeito. Né? Eles falam, cada um é de um jeito. Então, olha aí, os animes da Tati. Então, eu mandi minha língua, porque assim, o anime trouxe uma cultura de irmandade para minha casa que fortaleceu, entendeu? Por exemplo, agora eu era contra, antes da pandemia, imagina anime, Naruto, sangue. A Ana, de 3 anos, vê Naruto, do jeito dela. Imagina se a minha primeira filha ia ver com 3 anos, é a terceira filha, né? Então a gente dá uma relaxada, mas escutar as crianças, sabe, Cris? Assim, não sei se eu tenho o que ensinar, acho que mais eles têm. Sim. Aí você sabe que me veio uma coisa aqui que aconteceu na minha casa essa semana. Eu tenho 3 também, 3 filhas, Maria. Elas estavam brigando, sei lá, acordaram já. Você pegou minha calça, sei o quê, essas coisas, normal, 3 né? filhas. Não, exatamente. E aí eu comecei a dar uma bronca, assim. E como se fosse legal, né? Eu comecei a dar uma bronca, tipo assim, ai, gente, a gente mora nessa casa maravilhosa, vocês têm tanta coisa para agradecer, e vocês já estão reclamando, já acordaram de manhã reclamando. Daí elas falaram, mãe, quem está reclamando é você. Eu falei, elas têm toda a razão. Eu tô, tipo, querendo dar uma lição de moral e eu que tô reclamando delas também. Então, uma tá incomodada com a outra e eu também tô incomodada. O que eu tô falando, sabe? Então, assim, né? Fiquei pensando nisso, tipo, no que pega a gente. Uma coisa de fora pega a gente em algum lugar X, né? Porque, bom, aí é uma outra live também, mas pega a gente porque pega na nossa memória, em algum momento você tem uma memória que aquela situação te disparou. Né? E aí qual que é o processo? Então, deixa eu sentir no meu corpo aonde, o processo que eu uso, né? Deixa eu sentir no meu corpo aonde pega, tá? Pega aqui, dói, o que é? Daí, de repente, a hora que você esvazia qualquer preconceito ou julgamento, vem um insight. Aí você dissolve aquilo. Aí você consegue escutar suas filhas brigando e falar, se elas precisarem de mim, elas vão me chamar. Porque você se desidentifica, a sua criança ferida passou por um processo a partir da consciência do corpo. Genial. Entendeu? Enfim, expliquei de uma forma muito simples algo que é tipo um atendimento inteiro, mas... Não! E você trabalha com homens também? Porque eu acho que os homens estão precisando tanto encontrar o feminino, né? De algum jeito, sei lá, não sei se é encontrar. Eu tenho falado para homens, mas eu não atendi um homem na minha vida inteira, quando eu era mais coaching, assim, quando eu trabalhava mais com coaching. Mas os homens estão chegando e eu acho que eles têm a forma deles de lidar com isso, né? Eu gosto muito de trazer o João para falar com os homens, porque eu acho que homem, né? É a partir da própria experiência dele, assim. Eu trabalho mais com os pais, né? Quando eu estou trabalhando com puerpério, tem a família, os companheiros, as companheiras, então é da onde eles aparecem. Agora que eu estou falando mais publicamente sobre sexualidade, né? Eu estou trazendo mais esse tema à tona, que era um tema que ficava mais íntimo no consultório, mas eu comecei a produzir conteúdo também para... eu acho que está na hora da gente falar disso de uma forma saudável. Aí os homens também estão aparecendo mais, né? Mas eu particularmente, eu fiz 2 grupos, isso foi uma experiência muito linda, 2 grupos de aprofundamento, em que num dos encontros a gente chamou os homens que estão perto daquelas mulheres. Então cada mulher convidou um homem, ou irmão, ou marido, ou namorado, ou primo, ou alguém que queria saber sobre, e a gente fez uma roda contando sobre essa natureza cíclica. E foi muito rico para os homens escutarem de uma outra mulher. E aí eu levei o João, porque ele tem essa experiência ao me acompanhar sobre essa ciclicidade de um outro homem. Cara, isso existe, a minha mulher não é louca, isso é normal, é natural, faz parte. Né? Então, a gente precisa falar mais com os homens que estão do nosso lado. Né? Tipo, aqui em casa, assim, mamãe, saber que não é louca, né? Você tá sangrando, José, né? O próprio José tá... Mamãe entrou na TPM, então agora é o tempo para ela.
Então, Que assim, ótimo. os caras têm que saber sobre isso. É íntimo, mas assim, é muito bonito as crianças percorrerem esse ciclo junto com a gente, Sim. né? O corpo, né? Não. Sacralizar os movimentos do corpo. É do tipo, agora a mamãe tá cansada, eu vou parar um pouco. E tem dias que a mamãe faz 20 coisas. E eles entendem que tem uma diferença de semanas entre esses Uhum. humores, né? Então, eu hoje fiz essa escolha de vida em que eu me cuido, né? O trabalho é um tabu. O trabalho é o maior desafio das mulheres, né? Tô começando a conversar com algumas empresas, assim, vamos experimentar respeitar a ciclicidade? É que é complexo. Só que o que Uhum. acontece no trabalho, né? Bom esse comentário. Nem as próprias mulheres se respeitam. Pois é. Uma mulher não respeita a outra. Sim. Então, se a gente no trabalho começar entre nós se cuidar, talvez dali a gente consiga expandir, é um pouco onde eu estou acreditando. Ou em organizações onde as lideranças são mulheres, essa conversa tende a ser mais fácil, não necessariamente. Porque tem mulheres com feminino muito ferido também. E às vezes homens com feminino curado que podem escutar sobre isso também. Então, Uhum. né, varia. Mas é sim um tabu, mas começa dentro de casa, começa com a gente. Começa a gente se respeitando, né? E naquele dia, sei lá, não preciso fazer 5 reuniões, eu posso tentar fazer 3 e sair no horário durante aqueles 2, 3 dias de sangue. Dá para fazer esse ajuste? Dá para não fazer festa nesse dia? Dá para tentar diminuir o uso de celular, WhatsApp, Instagram nesse dia? Uhum. Para eu poder ficar comigo? A nossa grande dificuldade de vivenciar essa ciclicidade é que a sociedade e a gente mesmo só valoriza o fora, a produção, a expansão, o contato. A gente pouco valoriza a pausa, o resguardo, tá comigo, né? Esse fogo da Baba Yaga é também o fogo de dentro, né? De Uhum. Hestia. Quando que a gente está em contato aqui, a gente foge. A gente Sim. foge para não ficar com a gente. Pensa, tô falando de mim também. Às vezes você senta, pega o celular. Você vai descansar, né? Vai dar uma descansadinha, você pega o Pega celular. celular, a gente não tem mais consciência da respiração, a gente não tem mais consciência do corpo. Isso está mudando, porque assim, a gente está adoecendo e a gente está buscando recursos para sair das doenças. Mas assim, Uhum. é simples e complexo, sabe? Mas são pequenos hábitos que a gente pode trazer. Assim, eu sempre falo, desliga o celular 1 hora antes de dormir, tenta ligar 1 hora depois que acordar. Isso vai mudar o seu sono, vai mudar o seu sonho, vai ativar a sua pineal de uma outra forma, a sua intuição, a sua sabedoria. Talvez todos os dias não dê, mas assim, tenta experimentar, tomar banho no banheiro sem celular. Tenta comer comendo, comer saboreando. Né? Tô Uhum. falando de mim também, muitas vezes faço tudo isso que eu tô falando, né? Então, enfim, já fui para um outro lado, né? A gente não falou do envelhecer. Ah, é? Nossa, eu tinha falado disso. Ai, tanta coisa. O que vocês querem fazer? Ah, não sei. Não sei. Eu acho que o que você quiser, assim, falar Eu também, que acho foi que para esse lugar, esse tudo bem. envelhecer, né? Então vamos dar esse salto aí de saber pausar, né? De saber silenciar, honrar a morte para esse envelhecer. E eu acho que eu não entrei na menopausa ainda, acompanho mulheres, né, nesse processo. É isso aí que a Solange falou. Ó, a TPM dá uma noção da realidade, o que te incomoda vem à tona. Por que que ela dá uma noção da realidade? Porque é a bruxa. A bruxa não deixa escapar a incoerência. Por isso que a gente quer calar a boca dela, porque o que ela fala nem sempre é agradável. Uhum. Para a gente mesmo, né, Maria? Pra Não é gente agradável mesmo, para a é pra gente gente mesmo. mesmo, pra É. gente mesmo eu tô falando, A né? gente Então está é querendo isso. calar. A TPM é esse momento de discernimento, de intuição, lembra? Minguante, meio luz, meio sombra, né? Traz essa energia de olhar. Bom, já que falaram da TPM, então eu vou voltar para ela. Eu gosto de chamar o tempo para mim, eu sempre uso essa metáfora do divertidamente. Sabe aquele filme que tem. Uhum. Quando a gente está na TPM, a gente ganha uma sensibilidade, é hormonal o processo, tá? Não é cósmico, espiritual, sagrado, não, é hormonal. Estrogênio e progesterona descem, o corpo ganha um outro processo. Tem um médico muito bacana que chama Dr. Eliezer Berenstein, ele chama TPM de tempo para mudança.
E ele tem um livro dos hormônios e ele explica exatamente a dança hormonal que faz com que a TPM gere essa sensibilidade. Então ele briga com todo mundo que diz que é doença, porque ele fala, não é doença. Né? Porque teve uma época que foi até para psicanálise, né? Enfim, como histeria, né? Como todo esse processo que colocaram a mulher, infelizmente. Mas, o que eu estava falando? Então, o hormônio cai, a gente vai para esse lugar de ganhar essa sensibilidade profunda. E isso traz noção de realidade. Porque cai em todas as... Eu estou nessa sensibilidade, eu escuto voz, eu escuto cheiro, eu divertidamente o dia inteiro falando comigo. Se eu não silencio, é claro que eu piro. É claro que gera uma tensão. Imagina divertidamente falando com você o dia inteiro e você fazendo 50 coisas com aquelas vozes todas, tudo assim, a flor da pele, em ebulição o sistema. Por isso que por isso que vem o outono, que a gente começa a entrar na caverna, por isso que vem a sombra na luz da lua. Por isso que na TPM a gente não vai conseguir parar a vida, mas só da gente ter a consciência de que de dentro a gente está operando de um outro lugar, isso já salva. Tem uma mulher num desses grupos, ela falou um dia, ela deu um exemplo, eu estava no aeroporto com as crianças, um monte de coisa acontecendo, e eu comecei a ficar puta, irritada, eu me dei conta que eu estava entrando na minha sabedoria, na minha TPM. Eu consegui respirar de um outro jeito e acolher essa minha sensibilidade. E do tipo, falar, galera, peraí, a mamãe precisa de um pouco mais de tempo pra gente caminhar aqui, vem aqui todo mundo. É uma consciência do lugar. Ela não parou de viajar, ela não foi embora do aeroporto pra cama. Ela só se deu conta internamente de onde ela estava. Só isso, você já muda o contexto. Então a gente tem que parar de culpar o fora. O sistema é opressor, o sistema tá difícil, tá. Mas vamos primeiro trazer para dentro e a gente vai olhar para o sistema e vai ver se vale a pena investir no lugar que a gente está ou não. Ou se a gente vai mudar de lugar. Genial. Né? E voltando para as histórias, né? Eu estou pensando aqui, Andy, Maria e todo mundo. A gente falou da polaridade, né? Que ninguém é bom e mal, só bom e mal, todo mundo é bom e mal, né? Mas nos contos tradicionais isso aparece sempre polarizado. E eu acho que isso incomoda muito as pessoas nessa leitura literal, né? Porque é a bruxa má, é a fada boa, muitas vezes, né? O príncipe, a princesa. E se a gente não entender isso, né? Não olhar para dentro e entender que o príncipe e a princesa são a mesma coisa, né? Faces de uma mesma, né? As nuances e que tudo isso está dentro, a gente vai realmente ficar distante dessa sabedoria que as histórias trazem. Porque a integração é justamente você experienciar todos esses estilhaços e reunir esse espelho, né? Reunir dentro. A partir da escuta ou da hora da contação ou da escuta ou da brincadeira, no caso das crianças, né? Então, é importante a gente diferenciar, porque a imagem interna que a gente vive, a gente acessa a partir dessas histórias, é diferente de quando a gente assiste, por exemplo, uma animação, um desenho animado, né? É tudo dentro, é tudo absolutamente dentro. O desenho também, mas tem isso. Mas na história de tradição oral, na escuta, né? Sem nenhuma imagem, né, Cris? Sem nenhuma imagem externa, as imagens são internas e é polarizado, mas dentro as coisas dançam, né? As coisas se encontram, as coisas se transformam, e é por dentro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa reforçar, assim. Me deu uma ideia, assim, de repente, até quando vocês forem contar as histórias, ou até no fim de alguma história, acabou a história, né? Agora imagine que o príncipe e a princesa são a mesma pessoa. Sei lá, daí você lê a história de novo com esse convite. Eu não sei, porque para mim não faz muito sentido essa provocação, Cris. Porque eu acho que antigamente isso era meio óbvio, a gente separou. Então, se a gente pega, né, memória ancestral, básico que era tudo a mesma coisa. Só que a gente foi separando, só que a forma de contar a história continua parecida. Então, talvez a gente precise colocar essa legenda, sabe?
esse convite. Lê de novo e agora lê imaginando que o príncipe e a princesa são a mesma pessoa. Ou que a bruxa e a fada são a mesma pessoa, sabe? Não sei. Talvez possa ser interessante esse exercício. Né? A mãe e a madrasta má são a mesma pessoa, né? Então, são faces da mesma. Então, e acho que nem, não é nem só são a mesma pessoa, são a gente. A gente, a face da mesma personagem dentro da gente, dentro da né? gente, né? É isso, sim. E é isso, né? Naquele seu exemplo lá, você estava de madrasta amada, aí depois numa outra opção você estava da mãe boa, entendeu? Total. Sim. Sim. Total. Eu brinco, viu, que eu um dia estava dando banho na minha filha, ela era pequena, eu estava penteando o cabelo, desembaraçando, e ela estava reclamando que estava, sabe, cheio de nó. Daí ela falou, ai mãe, eu te odeio, você é uma bruxa. Aí eu falei, aham. E continuei, né? Aí ela continuou, no pensamento dela falou assim, às vezes eu também sou uma bruxa, né, mãe? Maravilhoso. Aí eu falei, aham. Aí ela continuou e ela ainda falou, acho que todo mundo é um pouco bruxa. Eu falei, gente, eu vou levar você para dar meus cursos. Sim. Aqui em casa falam também, né? Você é bruxa? Eu falo, você também. Porque aqui eu mexo com erva, né? Eu mexo com essas coisas. Eles falam, ih, lá vem a minha mãe, as macumbas dela, né? Então, e é isso, também. Você quer vir ajudar? Você quer participar? Né? Como que isso se torna natural? Né? Maria, tem uma pergunta aqui da menopausa, não sei se dá tempo de você falar. Como você vê que mulher surge? Então, o que eu tô aprendendo com as mulheres que estão entrando nessa fase, que a menopausa pode ser maravilhosa. Na verdade, assim, tem um podcast que eu fiz com a Ana Tomás, que eu recomendo muito, e ela fala da experiência dela com a menopausa, e tem um que ela fez só pro Rodadas, tem um podcast que chama Rodadas Podcast, onde eu gravei um episódio falando de menopausa a partir de um lugar de uma mulher que ainda não viveu, mas que acompanha mulheres, e várias mulheres trazem pontos de vista, eu não ouvi todos, mas o que a Ana gravou para elas é maravilhoso. Mas por que ela pode ser muito boa? A menopausa está relacionada com como a gente vive a nossa vida fértil. Então, se eu vivia a minha vida fértil brigando com o meu útero, dizendo que eu não queria ele, né, negando a minha feminilidade, negando o meu sangue, negando a minha ovulação, eu vou entrar na menopausa, que nada mais é do que a aposentadoria dos ovários, né? E isso é bonito, só que a aposentadoria virou uma coisa de velho. A aposentadoria é assim, cara, você cumpriu a missão, maravilhoso, agora você pode descansar. Né? Então, se a gente passa a ter essa relação com o corpo, a menopausa é um lugar de sabedoria, é quando a fase da TPM, do tempo para mim, da sabedoria da bruxa, se expande. Então, é quando a mulher tem a oportunidade de vivenciar mais intensamente, intencionalmente, durante mais tempo, o arquétipo da bruxa. O arquétipo da sábia. Daquela que escuta. Né? Então, tem até um processo, eu não experimentei no meu corpo, mas eu já ouvi relatos de que a nossa pineal se expande. Né? Então, a pineal é essa glândula, enfim, misteriosa, mas que tem várias funções até hormonais, mas que conecta a gente com essa força maior, que cada um chame do que quiser. Né? Então, é um momento de sabedoria, é da mesma forma com que no parto a pineal se expande, no parto a nossa pineal abre, porque a gente dá passagem à luz, a gente dá a luz. A gente dá a luz. Para a gente dar a luz, a gente precisa receber a luz. Né? Então, e na menopausa isso acontece. E aí eu acho que a gente lida com muitas crenças e tabus em relação ao corpo, ao envelhecimento, a não poder mais gestar um filho. Mas esse útero tá lá, né? Fisicamente ou não, esses ovários estão lá, essa relação com a lua, com os ciclos lunares, ganha uma outra força. A relação com a Terra, com essa sabedoria, ganha uma outra dimensão, da qual eu não falo a partir do lugar de quem viveu, mas de quem escuta relatos. Então, tem algumas coisas que eu falo nesse podcast. O próprio calor, né? A febre na antroposofia, ela tem uma função. Né? O calor na menopausa tem uma função. Ele está queimando o velho para abrir espaço para esse novo giro que a mulher sobe uma espiral para vivenciar nesse corpo. Então, é um processo iniciático, só que é isso. A sociedade fala que é ruim, que é feio, que nem menstruar. É ruim, é feio, é sujo, não pode. Gente, a gente envelhece.
o nosso cabelo fica branco, o nosso rosto tem ruga, o nosso seio pode cair, a flacidez muda. Por quê? Porque tem um porquê disso acontecer. E aí, assim, claro que cada uma no seu conforto vai lidar com isso, mas a gente tem que entender que o nosso conforto tem que vir de dentro. A gente não pode deixar entrar, senão a gente vive querendo agradar o que o mundo está dizendo que é certo. E aí a gente vai adoecer. Assim, o que é para você importante nessa fase? Né? Então tem que fazer o caminho ao contrário do que a gente vem fazendo. E a gente precisa falar mais sobre isso entre mulheres, entre homens, entre pessoas. Porque a menopausa é um processo iniciático maravilhoso. Só que é isso, a gente ganha intimidade com a menopausa quando a gente aprende a navegar em harmonia com a TPM, com a fase de sabedoria. Porque a gente vai ter que sustentar ela por mais tempo. Então, ter esse discernimento, né? Acho que a mesma pessoa que perguntou da menopausa fala essa noção de realidade. Né, Solange? Essa noção de realidade se dá na menopausa. Você precisa ter muita sabedoria para lidar com tudo que você está enxergando sobre a sua vida, sobre como você age, sobre como você se relaciona, sobre como você cria, sobre como você consome, enfim. Né? Nossa, muito lindo, Maria. Demais. Essa imagem de ser um processo iniciático, a própria menopausa, é maravilhosa, né? Porque daí é um portal que se abre e não uma vida que se fecha, não o fim da sua vida, ai, não tem mais nada aqui, né? A fertilidade acabou e tudo acabou, né? Como força, como potência. Gente, é uma nova potência, né? As abuelas com quem eu estudo, elas falam, né? Quando a gente sangra, então a gente está limpando, liberando matéria orgânica no nosso corpo, né? No nosso útero, que são as células endometriais, célula guarda-memória, enfim, tem todo esse processo do que a gente guarda no útero, né? Do que a gente recebe. E a gente sangra para liberar também tudo isso. Quando a gente entra e a gente limpa o que é nosso, e muitas vezes, dependendo de quão sensível a mulher, em que contexto ela tá, ela acaba limpando no próprio sangue dela o contexto. Uau. Então a gente tem esse poder, né? E ao mesmo tempo, se a gente não tiver consciência disso, a gente pode adoecer por abrir tanto. Por isso a gente usa o cinturão do útero, mas depois eu falo disso. E aí, quando ela chega na menopausa, o que as abuelas... Ela não precisa mais, ela ganhou licença para não limpar mais nada de ninguém. Ela descansa, ela não tem mais este papel, deixa esse papel para as meninas, para as mulheres, vai ser sábia. Vai cuidar de um outro lugar agora, de sabedoria, de intuição, mas você não precisa mais botar o seu corpo ao serviço da limpeza do entorno. Né? Que lindo. Nas memórias ancestrais, essa era a passagem, porque as mulheres tinham e ainda têm algumas, né, mais matrísticas mesmo, esse serviço à comunidade. Nossa, adorei. Demais. Isso, coisa linda. Também adorei. Isso é outra live. Gente, a gente vai fazer umas 10. É gostoso, né? Muito legal. Tô achando muito legal essa conversa e também isso que a Cris falou, né? Para você vive isso no seu ciclo e nesse trabalho com os ciclos, e a gente vive isso também constantemente contando e falando sobre esses arquétipos dentro da gente nessa simbologia, nessas histórias, e a gente está falando muito a mesma coisa, né? Eu tô achando muito... Sim, então foi o que eu falei, isso é um caminho do qual hoje eu estudo, mas tem muitos caminhos para esse feminino e masculino se harmonizarem, sabe? Total. Uau, demais! Gente, acho que a gente vai ter que ir encerrando, né? Voou, né? Voou, nossa! Incrível. É isso, a gente vai trocando, estamos aí, quem quiser também inscrever, chegar, tem os grupos acontecendo, as meditações da lua cheia. Então, Maria, conta nesse finzinho, conta aí um pouquinho, Isso. além do livro, gente, tem esse livro para quem chegou depois, que a Maria escreveu, que é lindo, chama Natureza Íntima. Voltando. Gente, a gente está muito chique. A gente está muito chique, mas já tiramos foto, chama Natureza Íntima. E conta só um pouquinho aí para a gente finalizar, o que você faz, como que as pessoas podem te acessar, enfim. Obrigada, Andy, é bom que eu não sei fazer propaganda já. Então, eu atendo, né, individual, conduzo grupos, então tem até uma jornada agora da primavera começando, que eu conduzo com mais 2 amigas, com a Mari e com a Bel,
começa agora dia 13, onde a gente vai trabalhar com esse arquétipo da primavera, da lua crescente, da criança, da guerreira, da donzela, e trabalhar o pulso da sexualidade, né? Porque é bem nesse momento que assim, a sexualidade está presente em tudo, mas esse momento é fácil da gente enganchar nela e ganhar intimidade nela, né? Que é esse florescer, assim. Tem isso, eu vou fazer um retiro agora lá em São Chico, na minha casa, bem, bem íntimo. Se alguém quiser, me escreve. São 12 mulheres, para a gente trabalhar também com essa ciclicidade e o contato com a natureza, né? Eu estou com muita vontade, assim, de fazer um presencial, sabe? Ir para cachoeira, ir para mata, ir para floresta, trabalhar com fogo, árvore, né? Terra, água. Então tem isso, tem as meditações que a gente faz nas luas cheias, né? Toda lua cheia tem as bênçãos do útero, tem as meditações gratuitas, tem um canal de podcast. E as meditações são aonde? São aqui no Instagram, Maria? Tá tudo online, não, é via Zoom, simples Zoom. Tá, se inscreve. Tá, se inscreve e recebe o link. Mesmo as gratuitas também, né? Para poder receber o link, porque a gente ganha um ambiente também de intimidade, sabe? A gente cocria um campo. Né? Aqui no Instagram eu faço às vezes mais umas lives para a gente trocar ideia. E tem um canal de podcast no Spotify, e aí esqueci, no Deezer e né, nos canais de podcast, que o link está na bio. Tem o livro. O livro tem um capítulo gratuito para download, que está no site, no naturezaintima.com.br, que é o capítulo sobre puerpério, que eu fiz questão de deixar gratuitamente, porque nos falta muita literatura sobre esse assunto, e é também um processo iniciático, assim como a menopausa, né? Assim como a menstruação, assim como é um divórcio, um acidente, um parto, enfim. Então... Ai, gente, eu lembrei só uma coisa, que um dia eu estava conversando com umas pessoas que não me conheciam muito bem, e daí elas estavam falando de livro, daí eu falei, mas é que no puerpério eu meio que parei de ler, porque não consigo. Então elas falaram, nossa, você acabou de ter bebê? Aí eu falei, não, faz uns 3 anos, mas eu ainda estou ocupada com o puerpério, não sei, eu acho que é uma coisa bem prolongada. Varia muito de mulher para mulher. Desculpa, não tem nada a ver, só lembrei agora dessa cena. Mas puerpério é um rolê interessante, assim. Puerpério pode ser com uma menopausa muito lindo. Sim. Não precisa ter depressão pós-parto. Sim. A gente cuida, porque é lua nova, puerpério é lua nova, é lá que a gente tem que ir, né? Sim. Bom. Ai, que maravilha! Muito, muito grata, viu, Maria? Muito bom mesmo. Grata a vocês, uma delícia. Muito bom. E então essa live vai ficar gravada no perfil da Andy, né? Para quem perdeu, para quem quiser indicar para outras pessoas poderem assistir. E a semana que vem a gente continua, né? Mais um Abre de Sésamo. A nossa convidada é a Fabiana Prando. A semana que vem ela é escritora, contadora de histórias, e ela criou um jogo incrível, Maria, não sei se você conhece, que chama Trickster, o fabuloso jogo das histórias. Não. Então, um baralho é incrível. Tem o site dela, que é o Trickster Mania. Depois, semana que vem, vocês vão saber mais sobre a Fabi. Vai ser muito bacana. E por hora, a gente se despede, então, né? Obrigada, Maria. Obrigada demais por estar aqui. Obrigada, agradecendo a presença de todo mundo. E fecha-te, Sésamo. Até terça que vem. Lindo o trabalho de vocês. Não parem mais. Obrigada a todo mundo que está aqui, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Maria. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau.